Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos do 22 ao 33. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, este Evangelho traz vários pontos para a nossa meditação diária. Primeiro, Jesus envia os seus discípulos à frente e vai então para o monte rezar. Jesus nos ensina sempre que antes de uma missão ou depois de uma missão, sempre a gente deve começar rezando, terminar rezando. Começar orando, terminar orando. Colocar tudo nas mãos do Senhor. Agradecer, a Ele pela missão. Colocar a missão para que o Senhor possa estar sempre abençoando e protegendo, iluminando, invocando as luzes do Espírito Santo. Ou seja, Jesus nos ensina, nos dá primeiro esta grande lição. Tudo tem que partir da oração. E tudo também termina com a oração. Logo em seguida, Jesus vai caminhando sobre as águas ao encontro dos discípulos. Isso causa primeiro uma perplexidade dos discípulos, o susto. Quem é aquele que vem sobre as águas? É um fantasma. E Jesus então acalma. No meio daquele medo, daquele pavor, Jesus logo diz: "Calma, não tenhas medo, coragem, sou eu." Então, às vezes também na nossa agitação diária, nos nossos medos, de tantas situações que vivemos, nós escutamos também Jesus dizer: "Coragem, calma, não tenhas medo, sou eu." Precisamos estar atentos também para reconhecer a presença de Jesus. Às vezes estamos já tão confusos, tão perturbados de tantas agitações, de tantas situações ilusórias que acontecem ao nosso redor, que nem sequer percebemos quem é de fato Jesus. Em seguida, Pedro ainda como que quase que duvidando, disse: "Não faz com que também eu ande sobre as águas." E Jesus: "Vem." E naquele momento Pedro acreditou, mas logo mostra que em seguida Pedro vai desanimando, vai desistindo, vai perdendo a fé e também vai se afogando. E aí Pedro então grita por Jesus. Às vezes nós até fazemos nossas orações, nos sentimos empolgados, nos sentimos assim motivados, mas logo também vamos enfraquecendo, vamos desanimando, vamos desestimulando e a gente vai aos poucos também se afogando. Mas é preciso ter também a coragem de Pedro, a humildade de Pedro. Pedro viu quando estava se afogando, suplica também pelo Senhor. E Jesus vai sempre fazer como fez com Pedro, estender a mão. Estendeu a mão, salvou Pedro, colocou no barco e a tempestade acalmou. Então, atitudes aqui que a gente vai ver. Primeiro, a atitude de Jesus para acalmar
o coração daqueles homens que estavam agitados. Depois, Jesus que sustenta pela mão de Pedro, quando Pedro vai enfraquecendo na fé. E depois, quando Jesus entra no barco da nossa vida, ele acalma a tempestade. E precisa ter, assim como os discípulos tiveram também, a humildade de se prostrar diante dele, de reconhecer a grandeza de Deus e que verdadeiramente ele é o nosso Salvador. Um bom dia e que Deus abençoe a todos.